Nós estamos numa guerra. Agora, a pior coisa sobre a guerra é eu não saber que está na guerra. E a segunda pior coisa é eu não saber as armas que temos à nossa disposição. Porque se eu não sei as armas e não sei que estou na guerra, com certeza eu vou apanhar muito e vou perder. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com o maior guerreiro de todos os tempos. Porque ele venceu, diz Paulo em Colossenses 2, 14 e 15, triunfou sobre principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha e cancelou a sentença de dívida que nos era contrária, tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Gente, com uma única morte ele derrotou principados e potestades e nos resgatou e nos reconciliou com Deus. Então, ser discípulo de Jesus é ser guerreiro. Não é uma especialidade. É uma realidade concreta, plausível e vivenciada todos os dias. Quantas vezes eu não corri risco de morte? Foram 3 situações de tiro. Eu não sabia mais o que fazer. Todo mundo queria dar tiro em mim. Eu falei, Jesus, tudo bem que nós estamos em guerra, mas um tirinho tá bom, mas 3? Na verdade foram 4, gente. Ai, Jesus. E sabe qual é o significado do meu nome, Ademar? Guerreiro glorioso. Tem alguém que não pode amarelar, pastor? Sou eu. O meu nome não me deixa. Até que eu queria dar umas, Matrix, dar umas fugidinhas, mas... E eu, na verdade, eu considero que foi um milagre. Agora você veja o poder de Deus agindo através das orações. Eu recebi, isso foi em 1995. Nós estávamos num seminário lá na Comunidade da Graça, o Reciclando a Visão, que eu comecei a fazer em 1992. Naquela época não tinha seminário de louvor, mas o Senhor tinha me dado essa direção, essa visão. E começamos e seguimos por anos fazendo esse trabalho. Mas naquele sábado, a conferência era um dia só. Vinha gente de várias partes do Brasil. Tinha 1.500 pessoas lá na comunidade onde eu sou pastor. E de repente eu estava na frente conduzindo e um rapaz saiu lá do fundo, veio aqui e fez um sinal para mim que queria falar comigo. Aí eu fui ao encontro dele e falou assim, eu posso orar por você, pastor? Eu falei, claro. Vou negar a oração? Claro que pode. Ele não falou o que era, mas pode orar. Se vocês quiserem orar por mim, não nego não. Aí ele pegou o microfone, deu o microfone e falou assim, meu nome é Marcelo, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava ali ao fundo e eu senti uma direção de orar pelo pastor Ademar, para Deus abençoar a vida dele, Deus guardar a vida dele, não sei o quê. Aí a igreja toda, todo o povo que estava lá oraram por mim, me abençoaram, me cobriram e glória a Deus. Isso foi no sábado. No domingo, um ônibus que tinha vindo de Londrina para essa conferência lá na comunidade, eles dormiram do sábado para domingo e no domingo de manhã saíram de volta para Londrina. E na estrada, o pessoal estava dormindo. E a Karen, que era uma moça, que era tecladista da nossa igreja lá em Londrina, ela dormiu e teve um sonho. No sonho ela via o ônibus fazendo contorno na Castelo Branco e voltando para São Paulo, para um velório. E quando ela abriu os olhos para ver quem estava no caixão, adivinha quem era? Eu. Ela acordou desesperada. Pessoal, não sei, eu tive um sonho horrível. Pastor Ademar, vamos orar por ele. Aí levantaram um clamor para mim. Naquele ônibus. Tudo isso eu vim saber depois, do que eu vou contar no final. Isso foi domingo. Na madrugada de domingo para segunda, eu tinha uma viagem para o Recife, que nós íamos fazer o lançamento de um trabalho, de um LP novo. Naquela época era LP, E nós íamos nos encontrar na porta da igreja 5:30 da manhã, estava meio escuro ainda. E eu cheguei com o carro, inclinei assim a direção para entrar no pátio, portãozão grande. E quando eu parei esperando o portão abrir, vieram 4 caras assim na minha direção. E um deles fez assim com a mão, tipo assim, espera aí. Aí ele levou a mão para trás assim. Quando ele levou a mão para trás, eu não pensei 2 vezes.
E eu coloquei uma marcha ré. Naquela época era um Opala 6 cilindros, né? E eu, no alto dos meus 43 aqui, eu pisei com toda a força. E ele, quando ele voltou com a mão, ele voltou atirando. Pistola automática e os tiros saíam seguidos. E uma bala entrou. Mas no momento que ela entrou, eu fiz um movimento assim com o volante. A bala pegou por trás da tampa do volante do Opala, arrancou a tampa da buzina enquanto vinham pedaços de vidro no meu rosto. Tudo isso em fração de segundo. A única coisa que eu consegui falar quando eu vi ele dando tiro e eu saindo foi Jesus. Eu falei Jesus bem forte. Jesus! A cápsula caiu no assoalho do carro e o chumbo da bala também. E eu fui até a delegacia, que era na avenida. Eu procurei ajuda lá e os policiais voltaram comigo lá para a comunidade. Não tinha mais ninguém, os caras tinham ido embora. Mas os meninos que iam viajar comigo na banda, quando eles me viram saindo do carro, eles começaram a chorar, porque eles ouviram a arrancada do carro, ouviram os tiros e falaram: mataram o Ademar. Mas o Ademar não morreu. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor, diz o Salmo 118. Então, queridos, eu não estou contando isso para, sim, né, me mostrar, mas para tentar conscientizar você que nós estamos numa guerra com um inimigo feroz, maldoso, vingativo e traiçoeiro. Eu não tinha nenhuma condição de resistir, de me safar daqueles tiros, mas eu sei que quem me guardou foi o Senhor, através da oração da igreja. Foram 3 orações em situações diferentes. No sábado, na hora do seminário, no domingo, lá na estrada com a Karen, e na madrugada de domingo para segunda, uma intercessora lá em Pernambuco foi acordada pelo Senhor para orar por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Por isso que às vezes a obra de Deus é difícil, às vezes trava, amarra, e confusão, e divisão, e briga, e mal entendido. Não me cumprimentou, não me beijou, olhou torto, não fala mais comigo, não mandou mais WhatsApp. É o diabo, queridos. Nós não podemos nos dar o capricho de aceitar essas coisas picuinhas, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E você pensa que essa guerra vai acabar? Vai piorar. Só que Deus disponibilizou em favor da sua igreja aquilo que Paulo chama de armadura de Deus. Efésios 6:10 em diante: revesti-vos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés calçados com o evangelho da glória de Deus, o evangelho da paz, e os lombos cingidos com a verdade, e empunhando a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que é importante. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu a capacidade de memorização de versículos. Isso até ajuda na composição das canções. E aí, por exemplo, quando o inimigo se levantar contra você, e você tiver uma palavra, a espada do Espírito aqui no seu coração, na sua mente, você vai declarar, você vai confessar em voz alta. Por exemplo, Lucas 10:19, sabe o que está escrito? Jesus disse, quem disse? Ele disse isso para mim e para você: eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você crê nisso? Diga amém. Jesus está dizendo: eu dei a vocês, igreja minha, poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Gente, nós precisamos ser uma igreja, nós
Podemos ser, e nós somos uma igreja guerreira, que não tem medo de guerrear, que tem a arma, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que tem a oração, que Deus responde. Paulo e Silas, perto da meia-noite, faziam orações e cantavam hinos a Deus. De repente veio um terremoto naquela prisão, e as cadeias foram soltas deles e dos demais presos, e o Senhor, o anjo do Senhor, que invadiu aquela prisão e libertou os filhos de Deus, que eles estavam adorando. Mas, gente, como é que pode uma pessoa normal, limitada, depois de ter sido açoitado com dores, com flagelos no seu corpo, cantar hinos e orar ao Senhor perto da meia-noite? Deus não resistiu. Deus ouve a oração dos seus filhos. Olha, gente, se existe alguém que não tem o menor direito de duvidar da oração feita em nome de Jesus, com confiança, com fé, com perseverança, que é outro detalhe. Às vezes a gente ora, vai dar uma oradinha e vão esperar. Não, mas tem momentos que você tem que volta, persevera, insiste até Deus direcionar o próximo passo. É uma coisa que nós precisamos aprender. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo também, mas eu venho aprendendo. Mas eu tenho certeza, meus amados, que o nosso Deus ouve orações. Eu sou prova viva disso. Não por causa desses episódios que eu contei aqui, mas por causa da oração da minha mãe. Dona Teresa, ela vai fazer 97 anos. Essa mulher ficou viúva com 39 anos. Ela era moça, bonita, podia casar-se com outro homem. Meu pai era policial, morreu com 41. Eu tenho 71. Mas ela, mãe de 5 filhos, meus 4 irmãos, ela encontrou Jesus em 1971 num culto caseiro. Olha, pastor. Nossa, a dona Dina era uma mulher cristã, professora, ela era professora, mas ela tem acho que 95 anos. Eu até fui visitado um dia desses. Eu chamo ela de minha mãe espiritual, porque ela ganhou minha mãe para Jesus. Quando ela convidou a dona Teresa para ir naquele culto que ela fazia toda semana, ela convidava os vizinhos. Naquela época não se falava em célula, grupo familiar, não era ponto de pregação. E a minha mãezinha foi lá naquele culto, e lá ela encontrou Jesus. E ela orou 3 anos por mim e meus irmãos. E nesses 3 anos, 5 filhos se converteram a Jesus. Hoje nós somos 4 gerações da família Campos. Dona Teresa, eu, meus irmãos, nossos filhos, nossos netos. Temos 3 filhos, eu, Aurora, e 5 netos. E tem um que está chegando aí, né? Mais um. Está indo para o número 6. Não vou dar mais spoiler, senão eu apanho depois. E 5 pastores na família. Porque uma mulher orou. E essa mulher que orou recebeu a oração da mulher que a convidou para ir no culto na casa dela. Oh, meus irmãos, acho que eu vou parar por aqui. Mas eu queria realmente encorajar vocês, queridos, a se dedicarem. Sabe qual é o segredo da oração? Eu tenho ouvido pessoas dizendo: o poder da oração. Eu posso abrir o coração? Vocês estão com medinho? Posso falar? Eu não creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus, que ouve e responde às orações. Porque se a gente for atribuir poder à oração, não precisa de Deus. O mesmo equivale para a frase: o louvor liberta. Eu não penso assim. Não, mas tem um livro. Mas eu não penso assim. Por que você não pensa assim, André? Porque a Bíblia que eu recebi, que eu creio, que eu leio, eu encontro um versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que liberta? A verdade ou o louvor? Só se a nossa Bíblia é diferente do que está escrito aí. Agora, se você quiser crer assim, poder da oração, poder do jejum, poder do louvor, God bless you. Sem problema, eu continuar te amando, sem problema. Mas eu vou ficar nisso aqui. Vou ficar com a palavra. Porque eu tive algumas experiências
em que a verdade da palavra entrou num assunto, invadiu uma situação e provocou um milagre. Sabe através do quê? Confissão. Confissão da palavra, meus queridos. Esses 3 filhos que eu mencionei, eles são frutos da palavra de Deus. Rodrigo completou 40 anos agora, no dia sábado, domingo passado. Nosso filho mais velho. Depois vem a Mariana. Mas esses 3 filhos não eram para ter nascido, porque a primeira filha que nós tivemos, ela veio a óbito. A Raquel. Ela teria 41 anos hoje. Mas o Senhor resolveu levá-la. Foi difícil sair do hospital sem o bebê. Doeu. Choramos. E o médico falou assim: vocês não podem ter filhos. Nem tentem gravidez. Tá bom. Valeu, doutor. Foi uma notícia gostosa dessa. Nós voltamos para casa, é a Aurora. Triste. Eu ainda fui enterrar a bebê. Era uma gracinha. Mas quando nós entramos, pastor, eu falei para ela: nós vamos orar. Nós vamos pedir uma palavra a Deus. Não é uma cobrança. Oh Deus, por quê? Não tem esse negócio de porquê. Filho de Deus não tem esse negócio de porquê, não. Filho de Deus é para quê? E o para quê foi grandão demais, gente. Olha que palavra. Oh Deus. Meu Deus. 1 mês e meio depois de orarmos assim, o Senhor falou com ela essa palavra no coração dela. Isaías 65:17 em diante, que diz: assim diz o Senhor: eis que faço novas todas as coisas, não haverá lembrança das coisas passadas. Eis que trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem eu os ouvirei? Estando eles ainda falando, eu responderei. Deus respondeu, queridos. Rodrigo, meu filhão, meu discípulo, meu companheirão, sobrinho do Massal e da Regina. Eles chamam de tio, né? Tio Massal, tio Gerson, tio Nelson. Ah, meu Deus. Eu não sabia que na Bíblia tinha um versículo assim: criança de poucos dias. Tá vendo? A Bíblia tem tudo. Lê a Bíblia que vai ser uma bênção para a sua vida. Tô brincando. Tem resposta. A resposta certa vem do Senhor. E agora 5 netos e um 6º vindo aí. Os netinhos mais lindos do mundo. O Rodrigo é casado com a Sara. Ela é finlandesa, loira, olhos verdes, bonitona. A mais velha deles tem 12 anos, a Bela Luísa. E ela assim, a cara do pai com os olhos azuis da mãe. Uma coisa assim, uma mistura interessante. A outra irmã não tem nada a ver com ela. E a terceira, nenhuma tem a ver uma com a outra. Impressionante, não tem nenhum traço que remete uma. Nossa, você parece, não parece 3 estranhas assim, nesse sentido. E agora, há quase 3 anos atrás, o Rodrigo adotou 3 irmãs ucranianas por causa da guerra, que a Finlândia é fronteira com a Rússia. E essas 3 irmãs viajaram 2.500 quilômetros, foram parar lá na capital, em Helsinki. Não conhecia ninguém. E um rapaz que passava por ali, de alguma forma eles começaram a conversar. Ele era amigo do Rodrigo, ligou para o Rodrigo: está acontecendo isso aqui, o que você acha de receber essas meninas aí e tal, não sei o que. Ele falou: pode trazer. Então, de 3 filhos agora ele tem 6. E mais a esposa 7. Vamos orar por ele, coitado. 7 mulheres, só sangue de Jesus, né? Mas é Deus, mas que é uma alegria, ele fez isso. E isso para nós foi algo assim, muito abençoador, porque não imaginava que meu filho tinha essa atitude, né? A gente o conhece, mas você não conhece tudo sobre os filhos, né? Eu fiquei feliz, sabe, Regina? O pouco que a gente fez pelos filhos, Deus compensou do jeito dele e tem abençoado nossos filhos. Os filhos de vocês são uma bênção. Aliás, quantos de vocês são pais aqui? Deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Tem uma profecia na Bíblia, supimpa. E a profecia que eu declaro sobre a sua vida agora, que diz: a descendência, sua descendência
Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Salmo 112, 2. Toma posse, pai e mãe, porque esse decreto é do rei. Decreto do rei ninguém muda. Nossos filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Não, se estiverem desviados, afastados, rebeldes, eles vão voltar por causa dessa profecia do Senhor na vida dos pais que estão aqui. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, espalhar essa notícia para todos, porque há muitas famílias que estão morrendo, estão destruindo-se, estão separando-se. Que é o que o diabo quer, ele quer nos matar, roubar, destruir a alegria, a família, o casamento. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que é uma alegria servir Jesus e ser de Jesus. Primeiro ser, para depois servir. Inverter essa ordem vai dar tudo errado. Eu gosto de fazer a obra, meu ministério, música. Eu amo meu ministério. Não gosto desse negócio de eu amo meu ministério. Eu amo Jesus. Nada contra quem, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Quer saber por quê? Não quer saber? Não, agora não vou falar. Vamos valorizar esse negócio, espera aí. João 21:15. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou: você ama minhas ovelhinhas, Pedrinho? Jesus foi, Jesus é muito inteligente. Você ama eu? Você me ama, Pedro? Se você me ama, então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus fez essa pergunta. Na terceira, Pedro meio que disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Então Jesus não me chamou para amar as ovelhas dele, se primeiro eu não o amar. Deus não me chamou para música, nem para louvor, nem para pastor, se primeiro o meu chamado não for para Ele. Você sabia que o nosso principal chamado é para Jesus? Quer saber onde está escrito isso? Não quer, né? Então vou embora. Marcos 3, 14 e 15 diz: o Senhor, Jesus chamou para si, para Ele, aqueles que Ele quis, para que estivessem com Ele e depois os enviasse. Como é que Jesus vai enviar alguém que não esteve com Ele? Como é que Jesus vai enviar alguém que não esteve com Ele, que não ama sobre todas as coisas? Não tem. Por isso tem ministério que sobe e desce. Ministério de música, de pastor, de querubim, sei lá o quê. Não tem longevidade, não tem consistência, não tem progressão, porque está alicerçado numa base frágil. Vamos seguir o ensino do nosso mestre, queridos. Me ama, Ademar. Se você me amar, eu te credencio para ser pastor das minhas ovelhas. As ovelhas são dele, não são minhas. Eu nunca morri por não ovelha. Jesus que morreu para as pessoas. É tão claro na Bíblia, queridos. E você que é líder de grupo pequeno, aquelas pessoas são ovelhas de Jesus. Cuide delas, ame essas pessoas, tenha paciência. Ninguém é perfeito, como eu não sou, nenhum de nós é. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Eu sou a somatória de pessoas que me abençoam grandemente. Uma ação é um dos, e a Regina, e outros que eu citei aqui, que são assim na minha geração. Andar perto de gente abençoada, você é abençoado. E fora pessoas que oram por mim, eu sou abençoado pela oração da igreja. Pode orar por mim que eu não acho ruim não. Sou sustentado por orações. E não é de hoje, desde aqueles tiros lá. Obrigado, Senhor. Nós estamos em guerra. Um dia desses, pastor, eu sou assim muito, às vezes dou umas viajadas assim, sabe? Eu fico meio outside, assim, meio off. Eu estou aqui, eu estou conversando com você, mas não estou vendo você. Eu estou meio arrebatado. É engraçado que nós somos bem assim diferentes. A Aurora é professora de matemática e de piano. Então ela é das exatas. Eu sou das humanas. Ela é da terra e eu sou das nuvens. Eu vivo viajando aí. O Massal também é assim, né, Regina? Eu conheço o Massal. Não fica dando risada de mim, não, que você é um viajante também. Te conheço, viu, Japinha? A gente vive nas nuvens, compondo.
E eu... De vez em quando eu encontro com a Aurora no meio do caminho assim, sabe? Oi, tudo bem, tchau, vou voltar para as Zoom. Tchau, meu amor. Mas sabe, queridos, a frase que veio ao meu coração enquanto eu meditava, leitura, a Bíblia, essas coisas. Eu gosto de ler a Bíblia e ficar assim, dissecando, me esmiuçando. Me veio uma frase assim: o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Entendeu? Você está com cara de que não entendeu. Mas eu vou falar. O mundo espiritual, o mundo invisível, que a gente não vê, é mais real do que o mundo físico. E aí que a gente se embanana e a gente perde às vezes possibilidades. Nossa. Aí eu fui ler Efésios 2. Estávamos mortos em delitos e em pecados. Aonde é isso? Num contexto espiritual. Éramos por natureza filhos da ira. Você não consegue identificar quem é filho da ira e quem não é, porque é espiritual, a origem é espiritual. Andávamos segundo o curso desse mundo, isso é espiritual. O que eu faço é fruto do que eu sou. Então, se eu estou preso ao pecado, se sou escravo do pecado, eu vou agir de acordo com essa situação, essa condição espiritual. Por isso que às vezes a gente não entende por que ele reagiu daquela forma, por que ele fez isso, por que ele abandonou, por que ele mentiu, porque ele não se deu conta que ele vive no mundo espiritual e que ele é mais real e mais forte e mais influente e escravizador do que o mundo físico. Mas Deus, aí verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos, espiritualmente mortos, por causa dos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Meu Deus do céu, olha, queridos, a posição que a igreja de Jesus ocupa. Vocês estão fazendo aniversário, 6 anos desse ministério. Se agarrem a estes princípios, por favor, para que vocês cumpram o propósito de Deus para a vida de vocês. A missão, a sua missão, a nossa missão como igreja de Jesus é exercer autoridade no mundo espiritual, queridos. Quando nós éramos escravos do pecado, a gente não tinha essa condição. Mas Paulo vem com uma boa notícia em Romanos 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado tem poder? Tem, mas a graça tem mais. Então, em vez de ficar olhando o pecado, vamos olhar para a graça. O pecado abundou, mas a graça superabundou. Não tem conversa. Romanos 5:20. Nós precisamos se encher da palavra, queridos. Não é só ler, fazer estudo, faz estudo, ler e o que fica de concreto? Se não vai mudar a sua vida, o seu interior. Eu leio a Bíblia porque eu quero transformação. Aliás, Provérbios 1:23 está escrito assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós e vos farei saber as minhas palavras. Então tem 3 situações: convertei-vos, derramarei do meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Então é um processo contínuo de transformação. Eu já sou convertido há 30 anos e eu estou me convertendo há 50. E eu quero mais, porque Deus tem mais. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém, Jesus? Falei tanto que nem entrei aqui no Crônicas, né? Mas eu vou ler rapidinho e já vou encerrar. Vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E Josafá, rei de Judá. Depois disso, estou lendo aqui, versículo 1. Depois disto, se tiver a projeção lá, seria legal. Segundo Crônicas 20, versículo 1 ao 30. Eu vou ler bem rápido.
Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então o rei de Judá recebeu uma notícia não muito legal. E a notícia foi essa: uma grande multidão vem contra ti, fazer carinho em você, né? Dar um abraço em você, que você é queridão. Não, era guerra, gente. Verso 3: então Josafá teve medo. Você já sentiu medo alguma vez? Quem nunca sentiu medo aqui? Deixa eu ver. Se tem alguém aqui que nunca sentiu medo, deve ser um ET entre nós. Não é um ser humano. Porque é normal sentir. Eu já senti medo. Quando você toma tiro, você vai: ai, que gostoso de tomar tiro. Não, foi apavorador. Mas o Senhor estava comigo. E logo o Senhor me encheu de coragem. Porque eu disse para mim: eu não vou viver, eu não aceito viver com medo. Porque quem está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Perfeito amor lança fora o temor. Então a gente tem que, se apoiar no Senhor, exercer fé e coragem. Porque senão você vai viver com medo o resto da vida. Mas o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Josafá teve medo. Ele ficou: agora eu estou com medo, vou ficar por aqui, não vou sair mais de casa. Ele fez isso: vou pôr isso, o filme no meu carro, antifurto. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Olha que coisa linda. Apregou jejum em todo Judá. Nós precisamos jejuar, gente. Eu me uni com a Nívia Soares quase um mês atrás. Ela me chamou no telefone. Ela estava assim com uma carga espiritual e queria apoio, não sei o quê. Você topa entrar num jejum de 30 dias comigo, a gente espalhar isso aí? Eu falei: claro, vamos, conta comigo. Então dia 16 vamos completar 30 dias que começou esse jejum. Ela postou lá no Instagram e várias pessoas aderiram. Então nós estamos nos mobilizando em oração e jejum, porque é guerra. Olha o Brasil, gente. Olha a situação do nosso país. A situação moral, social, econômica, espiritual. Olha a igreja evangélica do Brasil, queridos. Que tristeza. Eu sou pastor há 50 anos. Eu vejo essas coisas aí. Os caras que não têm voz vão para a internet e pegam qualquer coisa lá, qualquer nota. E o povo que não conhece fica: ai, que lindo. Mas não tem Bíblia. Não tem testemunho pessoal. Cantores que põem uma música que viraliza, mas você não sabe se ele é casado, se ele é descasado, se ele ama uma mulher, se ele dá dízimo. Você não sabe, mas a música é linda. Nós precisamos de ser besta, gente. Desculpa aqui, ó. Vamos à fonte. Nós precisamos conhecer. Amém? Porque senão nós vamos ter problemas depois lá na frente. E se decepcionar com alguns aí que tem saído coisas aí, vocês sabem, não vou tocar no assunto. Deus tenha misericórdia. E de todos nós. Teve medo, mas pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum. Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro. Por que Judá se congregou para pedir socorro? Porque um homem que tenha sentido medo, ele resolveu buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Líder que agrega. A igreja guerreira de Jesus, ela é formada por líderes que agregam, que ajuntam pessoas. Esse negócio de sectarismo não tem nada a ver com o reino. A minha teologia, a minha visão, meu louvor, meu estilo de música. Olha, se algum dia vocês viram uma notícia no jornal, Ademar torceu o pescoço de um ministro de louvor num café de comunhão. Mas é verdade, porque tem uns caras que eu tenho vontade de dar um abraço de tamanduá neles, porque nunca mais vai acordar. Ai, Jesus, desculpa, gente, estou abrindo o coração. Então Josafá era um líder a ser imitado. Ele teve medo, ele é ser humano normal, vulnerável,
Esse negócio de super-homem, super pastor, o super Ademar, o super Ademar, quarta pessoa da Trindade. Então, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não, Ademar está junto com Paulo lá em 2 Coríntios 8. Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus disse para ele. Deus, presta atenção nisso, meus amigos homens, líderes da sua casa. Deus não se impressiona com o homem fortão, homem resoluto, que tem resposta para tudo, que não baixa a cabeça. Deus não se impressiona com homens assim. Deus continua procurando corações quebrantados, como está lá no Salmos 51, 17. Coração, o sacrifício agradável para Deus é o coração quebrantado, e o espírito quebrantado e o coração contrito. Há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus não busca os fortões da terra, não. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não mais encontrarás. Não tenha inveja dos homens violentos, porque cedo serão ceifados. Está escrito. Que adianta ser fortão, valentão, traficante, mandão, dono de tudo e de todos? Não tenha inveja. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. A Bíblia é uma bênção. Leia a Bíblia, vai te ajudar bastante. Então Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Versículo 4. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha a influência do Josafá, gente. Ele era um cara temente a Deus. Ele não estava brincando de ser rei, como alguns brincam de serem autoridades políticas nesse país. Ponto. Reticências. Continuando. Vamos lá. Versículo 5 diz: pôs-se Josafá em pé. Agora ele está em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E ele disse, olha que oração que esse homem faz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele conhece Deus. Como é que eu vou orar se eu não tenho intimidade e acesso a esse Deus, se eu não tenho confiança total nele? Como é que eu vou orar? Eu não vou olhar, coitado desse cara, eu vou ajudar, senão ele vai. Deus quer ser conhecido por nós, porque Ele é um pai. Ele não é um tirano lá no seu. Ele é pai, Pai nosso que está nos céus. O capítulo 1 de Isaías, verso 2, acho que diz assim: eu criei filhos. É Deus falando, eu criei filhos. Ele é pai. Mas eles se exaltaram, eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, Deus nos comparou com o jumento, misericórdia. O jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. São as palavras iniciais do capítulo 1 de Isaías. Mas Josafá estava lá. Porventura não és tu Deus nos céus? Ele sabia que o pai dele está nos céus, que o Senhor reina nos céus e na terra. Não és tu que domina sobre todos os reinos? Ele sabia que Deus é o rei de toda a terra. Os reinos desse mundo virão a ser do Senhor, o seu Cristo. Apocalipse 19. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele conhece a sua história, os que o antecederam, os seus pais na fé. Ele conhece. Nós precisamos conhecer quem preparou o caminho para nós estarmos onde estamos hoje, e respeitar e agradecer a Deus pela vida desses homens. Muitos desses, dois que eu destacaria aqui, que já foram a óbito
pastor Enéas Tonini, com quem eu caminhei de perto. Eu era o dirigente de louvor no café de pastores que ele fazia lá na igreja do tio Cássio. Pastor Russell Sherry também. Eu bebia do Senhor através desses homens. Nossa, uma bagagem espiritual e bíblica fora de série. Então eu louvo a Deus por aquilo que eles plantaram na minha vida. Obrigado, Senhor. Então cabe a mim agora ser continuador daqueles que vieram antes de mim. Então o Josafá tinha consciência desse histórico, né? E aí a oração segue, verso 8. Habitaram nela, o povo de Deus habitou nela. Não, peraí, verso 7. Porventura, ó Deus, não lançasse fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a desse para sempre a posteridade de Abraão. Esse é um outro tema da oração dele. Porque Deus tinha dado aquelas terras em possessão do seu povo. Deus ele fez uma promessa a Abraão sobre isso. Verso 8. Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome. E nessa dedicação do santuário foi feita essa oração, esse compromisso, essa aliança. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Só que tem um detalhe, ele sabia tudo isso. Isso aqui foi passado, mas hoje não tem mais essa casa aqui. Esse lugar físico, esse espaço físico que é essa casa que eles construíram para adorar a Deus, não existe mais. Sabe por quê? Porque a casa somos nós. Sabe quem é a igreja hoje? Eu e você. Ah, vamos à igreja. Como é que é? Como que é ir à igreja? Eu vou a mim mesmo? Porque eu sou a igreja com você. Vamos à igreja. Então nós vamos todo mundo lá no pastor aqui. Porque ele é a igreja. A igreja, isso aqui é um espaço físico. Jesus morreu por parede ou não? Por quem que ele morreu? Por mim e por você. Nós somos a igreja. Tá bom assim? Estamos juntos? Quer um textinho para reforçar? 2 Pedro 2,5. Vós como pedras vivas. Quem você é? Pedra viva. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhe sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Essa é a igreja. Jesus não morreu por parede. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que privilégio, gente. É muita riqueza. Então esses elementos, meus amados, esses fatos bíblicos, eles são o fundamento da nossa vida de fé e de guerreiros que somos. Por isso que Paulo fala sobre a armadura de Deus, porque você está numa guerra. Você não pode vacilar. Jesus disse, orai e vigiai. Orai e vigiai. É diário isso. Como é diário também a adoração ao Senhor. A melhor escola de adoração que eu conheço, sabe qual é? A minha casa. Porque lá que nós forjamos nossos filhos. Era a professora de piano e eu das nuvens. Pegava o violão e ficávamos cantando. E eles convidavam os amigos, a gente fazia mini vigília. E ali era um treinamento. O melhor seminário era na nossa casa, né, Aurora? E hoje o que nós temos lá? 3 adoradores. Meus filhos amam ao Senhor. Isso é o que mais me encanta na vida deles. Eles amam Jesus. E não foi por imposição. Se você não ama, eu mato você. Mas eles olhavam para o pai e para a mãe, vendo a gente junto com eles, quebrantados, orando, chorando com eles. Pegava o violão, compartilhava uma música que o Senhor tinha me inspirado ali, e eles começaram a cantar. Com o Rodrigo, com 2 anos, ele subiu na plataforma para na apresentação da Mariana. Ela tinha 8 meses, se não me engano, e ele cantou comigo, ele é exaltado. Ele tinha 2 aninhos, e não estava combinado essa participação assim invasiva dele. Porque ele subiu, a família estava na plataforma, o pastor aqui que ia fazer a consagração. Aí ele falou assim, virou assim, pai, eu vou cantar. Foi com o quê? Não, eu vou cantar. Mas como assim eu vou cantar? Eu vou. Aí começou aquele negócio de ia sair uma treta, né? Então para dar uma... Você vai cantar? Tá bom, você vai cantar. E ele ia cantar mesmo. E ele cantou. E aí me surpreendeu e a todos, porque ele pegou o microfone é quase maior que ele. Pegou o microfone
E eu aqui, Ele é exaltado. Aí no final, Ele é o Senhor. No nome, Ele no céu. Eu fiz, no céu, Ele no céu. Eu fui lá e eu falei, opa, rapaz, você leva jeito, hein? Mas foi tão assim, espontâneo, né? Por quê? Porque o ambiente que eles nasceram e cresceram é um ambiente assim, com todas as nossas limitações e falhas, né? Mas a gente vem aprendendo a amar Jesus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, inclusive ministério. Obrigado, Jesus, que privilégio. Eu sou um homem de sorte. Uma família abençoada, uma anja meio mulher do meu lado. É híbrida. Oh, não espalha essa notícia. Vamos guardar só entre nós aqui. Não vai começar a ser procurada pelos noticiários. Brincadeira. Vamos parar? Não? Horário, né? Não, mas quem quiser ir embora pode ir, que eu vou ficar aqui. Agora você me quebrou aí, amor. Tudo bem. Eu te elogiando, você me dá uma rasteira dessa. Mas tudo bem. Vou terminar. Tá. Então ele faz essa oração que vai até o versículo 12. Já pulei para ele. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não... Olha só o que esse cara falou. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Poxa, que lição que ele me ensina. A confiança não está no meu braço. Eu sou Ademar de Campos. Comigo ninguém pode. Sou guerreiro glorioso. Senhor, em mim não há força. Eu não sou forte. Eu estou junto com Paulo lá. Quando eu sou fraco, então sou forte. Eu quero continuar sendo fraco até a volta de Jesus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Obrigado, Deus, por essa lição que eu estou tendo aqui através da leitura desse texto. Em nós não há força, porque era uma grande multidão. Pela lógica não tinha, eles eram seres esmagados. E não sabemos o que fazer. Ele está dizendo aqui, então, não tem força, não sabe fazer, então lascou. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que lição, queridos. Olha aí, mamãe, que o Senhor está ensinando para você nas palavras da oração de Josafá, em relação aos seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. As crianças, as mulheres e seus filhos. É para todo mundo, né? Isso aqui é só para os homens, isso aqui é só... juntamente a família, a igreja é família. Amém ou não amém? Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor. Aí vem a profecia. Mas a Bíblia, meu Deus. Vamos seguir. No próximo aniversário eu volto aqui e eu termino, tá bom? Senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, olha a profecia: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafás, ao que vos diz o Senhor: não tenham medo, não se assustem por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu descobri, pastor, o segredo de vencer qualquer batalha. Sabe qual é? Senhor, é com você. Eu vou ali pegar meu violãozinho, compor um cantiquinho, porque a gente quer ser protagonista. A gente quer trazer o mover para a terra, para a igreja. Vamos trazer a presença de Deus. Qual que é a técnica para trazer a presença de Deus? Alguém me ensina, que eu não sei também. Se a presença está em mim, como é que é esse negócio? Quem traz a presença de Deus é o próprio Deus, não sou eu. Nem o Massal, nem o querubim Zé das Couve. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, irmão, eu estou. É voluntário. Jesus, eu mando você vir aqui e manifestar a sua presença. Cala a boca aí, rapaz. Se não quiser morrer agora mesmo. Se vocês me chamarem para trazer a presença de Deus, eu não venho. Eu não vou pecar contra o que está escrito aqui. Deus vai mudar isso, a palavra dele, por causa do que da minha ideia, do meu conceito de presença de Deus.
presença residente e presença manifesta. São duas situações. Eu vou sair por aquela porta, a presença está aqui. Aleluia. Vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade que habitará em vós, estará sempre convosco. Estará sempre convosco. Estará sempre convosco. Ele não vai sair e depois vai entrar. Senhor, agora que eu entro na tua presença. Como você vai entrar na presença? Já está em você, meu filho. Isso é heresia pura. Não ensina isso não, por favor. Não vamos afastar as pessoas da verdade. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, olha, agora vem a instrução. Vocês vão descer pela ladeira, vão entrar à direita, à esquerda. Neste encontro vocês não terão que guerrear. Tomem posição, fiquem parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. Fiquem parados, a guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor. Nós cantamos aqui. Eita Deus. Jesus guerreou por nós naquela cruz, por isso que nós estamos aqui. Eles puseram os levitas, aí colocaram os levitas na frente do exército. Eles louvaram ao Senhor Deus em voz alta, sobremaneira. E a profecia continuou: crede no Senhor, crede nos seus profetas, etc. E Josafá se aconselhou, um líder que se aconselha com os seus pares e não decide assim: eu sou o líderzão aqui, eu sou autoritário, quem manda aqui sou eu. Quem fala assim, quem manda aqui sou eu, não manda nada. É porque não tem autoridade nenhuma, ele precisa de reforço. Quem tem não fala que tem, demonstra. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando na frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas entre os filhos de Amon, entre os próprios guerreiros, os caras que iam atacar Josafá. Eles brigaram entre eles e eles morreram todos. Houve 3 dias de saque do que eles deixaram. Sabe e largaram uma, porque era muita coisa para serem saqueadas. E aí, depois disso, da guerra já vencida, dos mortos lá no Vale da Bênção, houve mais louvor. Porque o louvor é contínuo, não é louvor, né? O louvor é quando você acorda e quando você vai dormir. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Deus nos criou para o louvor dele, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1:12. Porque o louvor não é só cantar, louvor é todo ser que respira louve ao Senhor. Eu sou a música que Ele quer ouvir. Você é a música que Deus quer ouvir. E não implica em cantar, implica em você estar conectado com Ele. Um gesto, uma atitude que glorifica o nome dEle. Mateus 5,16. Que os homens vejam em vós as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o resultado final aqui é esse. Veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos, que o Senhor havia pelejado, o Senhor havia pelejado, o Senhor havia pelejado pelo seu povo. Deus está pelejando por você faz muito tempo. Confia nele, entregue-se a ele, chore aos pés dele e entregue a situação, porque ele está pelejando por você antes de você nascer. Que diga a pastora Aurora, que quase morreu naquele hospital. Oh Deus. Veio terror nas terras vizinhas, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz. Porque gente, vamos atribuir sempre a Deus o sucesso. Essa igreja é linda, essa igreja é maravilhosa, esse lugar, os pastores são híbridos, e a adoração são querubins que descem aqui, tocam e cantam. Não vão atribuir nada aos homens, queridos. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. A Ele somente. Eu e você, nós somos serviçais sempre. Eu gosto do início na Epístola de Paulo em Romanos 1. Ele se apresenta assim: Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Eu, Ademar, sou escravo de Jesus e servo da igreja dele. Mais do que isso,
Não tem sentido nenhum. Deus dera repouso por todos os lados. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar as mãos aos outros. Depois eu vou passar a palavra ao meu amigo aqui. Desculpa se demorou muito, mas próxima vez vai demorar mais. Brincadeira. Segure na mão da pessoa, sua direita e esquerda. Por que segurar nas mãos? É porque é uma liturgia. Porque é um ritual. Nenhuma coisa nem outra. É dependência. É sinal de que eu dependo de você. Dependo de você. Dependo de você. Nós dependemos e precisamos. Eu só estou aqui porque eu sempre tive pessoas ao meu lado. Amigos verdadeiros. Por isso que eu canto, tenho amigos, família. É verdade, não é poesia, não. Começar na minha casa, minha esposa e meus filhos. Obrigado, Senhor. Comece a orar aí com seu irmão. Abençoe a vida dele e dela. E diga, Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha. Se ele está enfrentando uma luta, uma opressão, uma tensão, uma dor, uma angústia, um aperto, solidão, tristeza, desatenção, por favor, meu Pai, revela-te a ele nesta hora. Revela-te a ela nesta noite. Porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. Nós estamos juntos com Josafá, que disse, em mim não há força alguma e nem sei o que fazer, mas os meus olhos estão colocados em ti. Ele disse, faça isso, meu querido. Se está difícil para você, diga, Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei o que fazer, que decisão tomar nessa situação. Mas os meus olhos, Senhor, estão colocados em ti. Alguma coisa vai acontecer. Deus destruiu os inimigos de Josafá, queridos. E as nações vizinhas ficaram aterrorizadas, porque Deus que guerreou aquela guerra, e Ele guerreia por você. Ele já venceu na cruz principados e potestades. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja, por esse ministério, pelos seus pastores e líderes, pelo Tiago, Senhor, pelo Massal, pela Regina, por essa família. Nós somos privilegiados demais, Senhor. Nós somos privilegiados por ter um Deus como o Senhor na nossa vida. Quantas guerras, quantas ameaças passamos e sofremos. Eu falo por mim, falo pela Aurora, assim, houve momentos difíceis, parecia que não ia dar para continuar mais. Mas o Senhor foi nosso socorro presente na angústia. O Senhor guerreou por nós e aqui estamos. Sejam abençoados, queridos, com a bênção do Deus Todo-Poderoso e da sua palavra que é viva e eficaz e permanece para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amo vocês.